Olá, pessoal, boa noite. Estamos iniciando uma live muito esperada e solicitada por vocês, live sobre PTI infantil. A PTI infantil tem sido assunto dos nossos posts nessa semana, mas também tem sido assunto dos grupos, das conversas que nós fizemos nos últimos 3, 4 semanas. Muitas dúvidas surgiram, muitos casos novos, principalmente por conta da Covid, né? A gente teve muito caso novo de, de PTI surgindo em crianças, por conta de vacinação também, sempre aquela dúvida, a vacina causou a PTI do meu filho, a gente já explicou várias vezes que vacina não causa PTI. Vacina pode ser um fator de gatilho para acordar a PTI na criança, sim, como pode acordar no adulto, como pode acordar em qualquer pessoa, mas ela não é causada pela vacina, né? Para uma pessoa ter PTI, seja uma criança, um adulto, um idoso, ele tem uma predisposição genética para ter uma doença autoimune. Ela não acontece só por conta da vacina. Se fosse assim, todo mundo que toma vacina teria PTI, e não é verdade. Não é o que acontece. Então, hoje, na nossa live de PTI infantil, a gente vai ter uma pessoa muito especial, um doutor muito especial, que é o Dr. Tiago Vilela. Ele é um hematopediatra. E para quem não sabe o que é hematopediatra, é um pediatra com especialização em hematologia, ou um hematologista com especialização em pediatria, não faz a diferença dos fatores, mas é um pediatra especializado em hematologia. Então, ele é um hematologista infantil. É diferente fazer tratamento com um hematologista pediátrico para o seu filho, para sua filha. Eu sei, e todo mundo aqui sabe, que o Brasil é imenso e que tem muitas cidades do Brasil que não são capitais, não são cidades satélites, são cidades menores e que não possuem hematologista pediátrico. Então, normalmente, a criança é acompanhada por um hematologista que atende as diversas cidades da região e na própria cidade pelo pediatra. Mas o ideal, e é o que a gente sempre fala aqui, é tratar a PTI infantil com hematologista pediátrico. Faz diferença, a abordagem é diferente, o conhecimento é muito maior. E então, por isso que a gente convidou o Dr. Tiago hoje para a gente conversar sobre PTI infantil. Eu estava esperando todo mundo entrar aqui, já temos mais de 25 pessoas, então eu vou chamar o Dr. Tiago. Já foi o convite. Cadê o Dr. Tiago? Peraí, tá chegando. Isso aí, peraí. Vou chamar de... O som tá bom, gente? Escreve alguém aí pra mim se tá bom, se tá baixo, se eu tenho que falar mais alto, mais baixo. Chegou. Agora sim. Tá arrumando a câmera, normal, doutor, não tem problema. Tá bom o som? As meninas falaram que tá bom. Tá chegando, tá Ainda mais alto. dormindo. É. Chegou. Pronto. Entrou. Deu certo. Tudo bom, doutor Tiago? Tudo. E você? Tudo bem. Eu chamei você nessa semana, te convidei, porque eu tava com esse assunto da PT infantil nos grupos já faz umas 3, 4 semanas. Casos novos, casos desafiadores, uma criança que tá com suspeita, que ainda não confirmou. E aí as mães, elas dominaram todos os grupos, né? E aí eu falei assim, não, fazia tempo que eu não. Porque assim, normalmente a gente faz conteúdo de PT infantil durante o ano. E aí, Uhum. na Semana das Crianças, no mês das crianças, em outubro, a gente faz bastante coisa. Mas aí eu falei assim, Perfeito. não, vou fazer de novo, porque tem muita dúvida. Só que eu falei assim, gente, só colocar conteúdo, eu vou fazer uma live, porque é melhor o médico vir falar, né? A gente coloca conteúdo, claro, a gente sempre pega ou da Sociedade de Hematologia ou da própria Sociedade de Pediatria, né? Sim. Paulista tem bastante conteúdo sobre PT infantil. Mas eu falei assim, não, vamos chamar o doutor Tiago, que aí ele falando é muito melhor. Mas você viu que já veio várias dúvidas, né, lá nos comentários do Sim. pessoal. Mas primeiro vamos começar se apresentando, né? Mas, Porque eu sei o seu trabalho, mas o pessoal aqui não sabe. Eu vi que tem pacientes,
né? Tem mãezinha roxa aqui que tem paciente com você, mas pode ser apresentado, doutor Tiago. Perfeito. Primeiro, é uma honra estar aqui. Agradeço muito, Marília, esse convite. E falar de um tema que eu gosto muito. Então, dentro da hematologia, falar de PTI é algo que assim, eu tenho uma grande paixão aí dentre as patologias que eu cuido. Eu sou Tiago, eu me formei em medicina, em pediatria e em hematologia pediátrica pela Universidade Federal de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo mesmo. E minha formação concluí toda agora em 2020. Eu sou hematologista pediátrico, trabalho como pediatra também, e trabalho aqui em São Paulo, no Sabará Hospital Infantil, né, na retaguarda de hematologia. Trabalho como pediatra hospitalista lá também, e trabalho no Hospital Santa Catarina, como hematologista pediátrico também. Dois E hospitais bem grandes de São Paulo, bem conhecidos, né? Quem não é de São Paulo, gente, o sim, Hospital Santa Catarina é imenso, fica na Avenida Paulista, acho que é um dos maiores hospitais de São Paulo, assim, de conhecimento, né? É muito antigo Santa Catarina, acho que tem mais de 100 anos, né? sim, Já tá beirando os exatamente. 200, né? Isso mesmo, Que era das freiras. exatamente, já tem aí mais, acho que quase mais de 100 anos, se eu não me engano, e realmente é um hospital bem tradicional. E o Sabará que é um hospital Sabará. exclusivo pediátrico, né? É um Sim. hospital é um maior hospital é, pediátrico da América Latina e também trabalho por lá desde Pouca coisa, 2018, não é? pouco trabalho. Não é? Não, o Sabará é bem conhecido, né? Um hospital pediátrico muito reconhecido. A gente sabe que tem muita pesquisa no Sabará também, né? Tem muita coisa Exatamente. surge no Sabará, né? Então é muito legal ver que você tá nos dois ali que são super. E aí, claro, já apareceu várias pessoas falando: ah, meu filho trata com o doutor Tiago. Eu falei assim: Ah, ah, que então legal, vocês têm que estar na que live. legal. Não, legal. E assim, como é que a PTI chegou para você? Porque a gente sabe que muito hematologista vai para assim, gosta mais das Sim, oncológicas, né? Não das sim, benignas, né? Apesar que eu achar a PTI benigna é meio difícil para os pacientes que têm há 30 anos, com certeza. mas Não, como é com que certeza. você foi na faculdade mesmo? Foi na faculdade mesmo. Na verdade, aqui na cidade de São Paulo, esses principais centros, como a Unifesp, a USP, a gente tem muita demanda pela hematologia não oncológica, né? Então, na minha formação, eu tive um breve contato com a oncologia, mas principalmente os pacientes que eu atendo tanto internados quanto os pacientes de ambulatório, de consultório, não são pacientes oncológicos, não são pacientes com leucemias, com linfomas, são pacientes hematológicos ditos benignos, né? Na verdade a PTI foi nisso, eu acabei conhecendo e tendo mais contato com a PTI, principalmente na pediatria mesmo, já na minha residência de pediatria, e depois muito mais dentro da minha residência de hematologia pediátrica. De tanto que gostei, que foi a minha monografia de defesa para conclusão da minha residência em hematologia pediátrica, foi um levantamento de pacientes com PTI do próprio Hospital São Paulo, que é o Hospital Universitário da Unifesp. E então, cada vez mais assim, me Já, inteirando. nossa, ficou mesmo. Não, Sim, mas sim. é que assim, eu sou suspeita para falar, mas claro que quando os médicos gostam de estudar PT, a gente fica muito feliz, né? Sim, Hemostasia, né? Porque hemostasia, né? As exatamente. coagulopatias, né? E é o que você falou, é um assunto muito amplo, as benignas, né? E a PTI, a gente sabe, a maioria dos casos, acho que 60% são primárias, né? Até 80%, mas tem as secundárias, e aí podem ser secundárias de outras hematológicas. Então, eu acho que é um assunto que não se acaba, né? Assim, para quem estuda, para quem pesquisa, né? Exatamente, exatamente. Então, tem sempre muita coisa mesmo para se falar e a gente tem cada vez mais tendo pacientes mais graves, né, na pediatria. Então, muitas complicações hematológicas relacionadas também ao perfil do paciente que a gente tem tratado e tem cuidado. Então, tem muito, muito trabalho aí para o hematologista não Imagina. oncológico.
E na PTI em si também muita coisa, porque é uma doença realmente. Na pediatria ela tem uma característica um pouco diferente do paciente adulto. Mas ainda assim, apesar de ter uma grande paciente, a maioria, né, ter uma remissão, tem os pacientes crônicos que são sempre É. desafiantes, né, para todos nós. É assim, para mim, você vai entender, porque você fez um TCC, você sabe o que eu tô falando. Quando alguns pacientes, alguns pais chegam assim e falam assim: ah, a pediatra falou que meu filho tá curado. Eu falo, ai, essa palavra para mim é É tão tensa, porque a gente forte. sabe que 80% das crianças vão entrar em remissão, mas Uhum. aqueles 20 que não vão entrar, usar a palavra curado. Eu acho muito pesado para a PT, apesar de a gente saber que a chance é muito pouca de sair da remissão, assim, quando é infantil, principalmente quando é menor ainda, na primeira Uhum. infância ali. Sim, Mas como a gente tem pacientes, imagina, eu conheço pacientes aqui que já tiveram 4 vezes PTI na pois vida é. inteira. Então, tiveram com 5 anos, aí tiveram com 15, aí tiveram com 20, aí tiveram com 40 vários períodos, né? Entraram em remissão em todos eles, mas eles tiveram mais de que uma vez. Então eu não gosto de usar essa palavra cura. Eu sei que alguns pediatras que não são hematologistas normalmente falam da cura, mas eu acho que é dar uma falsa esperança para os pais, porque às vezes a remissão não vem. E aí, como é que você vai explicar para esse pai que vai ser crônica a doença do filho dele? Eu acho bem complicado. Eu queria que você falasse desse, porque eu sei que é uma. Como é, não é uma disputa, mas é uma coisa assim, né? A palavra cura e remissão ali, né? Com certeza. Eu acho que assim, é bem desafiador pro pediatra ter um paciente com PTI, porque é algo que, dentro das doenças hematológicas, chama atenção. Eu tenho um paciente com plaqueta muito baixo, sangrando no pronto-socorro, no quadro agudo, e como que eu vou enfrentar aquilo, e depois como que eu vou seguir esse paciente. Então, o hematologista, ele tem um papel muito importante nessa situação, porque ele vai estar ali, vai estar ajudando, conhece a doença. Então, essa questão de tentar fazer a educação médica também e compreender os termos até corretos é uma coisa que a gente tem feito bastante. Depois da minha monografia, né, de defesa, ainda tive a oportunidade de escrever o capítulo da Sociedade Paulista de Pediatria sobre PTI e Gente, recentemente. eu estou entendendo que esse homem, olha, se alguém vier com dúvida amanhã, eu vou falar, assiste a live! Porque, não, porque a gente traz vocês da fonte ali, né? Sim, Por isso que eu não, falei, e tá incrível. Eu tive acesso, eu consegui ver. Tá incrível esse capítulo. Então, assim, obrigado. gente, por favor, hein? E agora recente também, né, Marília, de 2024, que a gente publicou as novas atualizações do documento Atualizações. científico da própria Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, junto com um grupo, eu fui um dos relatores. E assim, a gente tenta fazer essa educação, e a educação está nessa parte também de falar que realmente eu tenho um paciente que entra em remissão quando eu tenho ali os valores que têm mantido-se adequado, ali acima de 100 mil, pelo menos dois valores, mas eu vou acompanhando esse paciente porque eu sei que é difícil você falar mesmo nessa cura. Eu já tive pacientes que tiveram um quadro lá na infância, 10 anos depois, como você bem mencionou, voltam com a PTI, e aí, como assim, né? Não era uma coisa que já tinha resolvido? E, infelizmente, né, tem essa possibilidade para alguns pacientes. Lógico, a chance é muito baixa, a gente sabe que a frequência é baixa, mas em respeito mesmo, como você comentou, né? A gente fala mesmo de remissão da doença, né? Não, E eu ia não, te nossa, perguntar uma coisa assim, o que que para você, porque assim, eu fiz essa pergunta pro Dr. Cutter, David Cutter, né, que você conhece, né, um pesquisador sim, lá de sim. Harvard, que é o pai da PTI. Eu tive essa oportunidade de perguntar para ele o que que ele considerava remissão. E a resposta dele foi diferente da maioria dos hematologistas, porque pro Dr. Cutter a doença não fica inativada. Ele Uhum, acredita que a remissão é um equilíbrio da destruição e da produção de plaquetas, porque sim, ele faz pesquisa, ele vê os anticorpos, sim. antiplaquetários em quem tem remissão e tal. Então, para ele, não é uma inatividade da doença, mas é o que ele falou, gente. Eu ainda não publiquei esse estudo, então continua sendo inativo, né? Ele brincou ali. Mas você acredita que é uma inatividade ou que é um equilíbrio ali que o corpo alcançou? Faz todo sentido, porque assim, tem pacientes que você consegue os valores acima de 100 mil, mas nunca normalizam, né? Nunca chegam a ficar entre os 150 mil para cima. Então, é aquele vulcão que está ali adormecido. Ali, Alguns né? vulcões talvez
não voltam a entrar em erupção. Infelizmente, alguns têm ali alguns sinais, né? Então, eu acredito muito nisso, que tem essa questão do equilíbrio. A gente sabe que o mecanismo da doença ele é bem complexo, né? Então, eu tenho, além de ter essa destruição da minha plaqueta, também posso ter a disfunção dentro da minha medula, né? Então, uma trombopoetina que é um precursor ali para poder estimular, fazer as minhas plaquetas dentro da medula, também ele tem esse defeito de qualidade, então acaba que eu tenho É, talvez um equilíbrio mesmo entre destruição, o corpo fica ali um pouquinho mais adormecido nesse momento, e a sorte de muitos pacientes que isso acaba o corpo entendendo essa nova situação e entendeu? vencendo. Eu perguntei para ele, porque no meu caso, eu fiz 300 mil tratamentos, mas aí eu entrei em remissão, uma hora eu consegui, vai. Aí eu entrei em remissão, depois de 2 anos de azatioprina, Uhum, que foi a única coisa que eu respondi. E aí, eu tava ótima, e eu mantenho plaquetas em 315 mil, 300 uhum, altas minhas plaquetas. Mas se eu pegar uma gripe e fizer um hemograma no dia seguinte, já tá 180, entendeu? Eu não saio da remissão, mas ela cai numa velocidade que não cai numa pessoa saudável. Então eu falo exatamente. assim, ai meu Deus. Então, por isso que ele fala, eu perguntei porque eu falei, é um equilíbrio ou é uma inatividade? Porque em mim, eu sinto que não há uma inatividade, sabe? Eu acho que ela tá aqui ainda, assim. Se eu bobear, Em sabe? algum momento, exatamente, mas é isso mesmo, quando a gente acaba acompanhando é, é, somente pós-infecção, durante a infecção, é uma coisa que chama atenção e que sempre eu fico alerta com meus pacientes, né? Dependendo de como tiver, presta atenção, né, na presença aí dos sinais, né, clínicos. Precisamos, a gente faz um hemograma porque pode acontecer e realmente é como se o corpo lembrasse, opa, aquele momento lá atrás eu fiz os meus anticorpos lá, então, né, vamos reativar. Então sempre gera essa E eu angústia, acho né? que para você o desafio na hematologia pediátrica é porque a criança na escola ela fica doente muito, né? Uhum. Toda hora uma virose nova. Agora a gente acabou de. Essa semana passada e essa semana aqui, a gente tá com super. Não sei o resto do país, mas em São Paulo, os prontos-socorros infantis estão lotados Exatamente. de infecção respiratória, né? Não, com certeza, é isso mesmo. Assim, com falta de leitos mesmo para hospitalização, tanto UTI quanto leito de enfermaria. Essas semanas a gente sabe da sazonalidade, mas acho que o que agravou muito também aqui, somente na cidade de São Paulo, além dos vírus respiratórios, alguns vírus circulando mais, ainda a gente tem bastante paciente internado com quadro de dengue, né? Então, tem ocupado leitos quanto a isso, né? E então gerou uma sobrecarga muito alta do sistema de saúde, tanto público quanto privado. Não, tá em tudo, assim. Né? É isso que é uma coisa que. Por que que a gente tem que. Aí a gente vai entrar no assunto vacina, polêmica, que é o que todo mundo manda mensagem. Mas é um assunto, assim, que a gente tem que ficar de olho, porque o pessoal fala assim, ah, mas no SUS tá sempre lotado. Gente, mas não tá lotado sempre lotado como tá. Tá lotado que não tem cadeira, não tem enfermaria, não tem leito no SUS e no particular. Não tem vaga em hospital de São Paulo. Assim. Eu tô falando aqui, eu tô fazendo essa live. O meu sobrinho tá agora, nesse momento, no pronto-socorro, de 4 anos, com uma infecção. Eu tô aqui com o coraçãozinho de tia, né? Mas tô fazendo minha live. Mas eu falei, se já foram atendidos, é no convênio. Não Uhum. foi atendido ainda, porque não tá. Faz Horas. 3 horas, tá sem vaga. Então, quando a gente fala da importância da vacinação, principalmente da gripe, né? Que é agora que entra o inverno, é para evitar a calamidade que São Paulo tá. A gente sabe que não é todo o país, mas quando começa em São Paulo, dá 10 dias já começa a espalhar, né? É uma coisa muito séria, né? Exatamente, exatamente isso. É muito rápido, né? Principalmente creche, escola, né? Na pediatria a gente tem muito isso, difunde muito rápido os vírus, e é um vírus atrás de outro. Então, isso, e realmente são horas de espera que está tendo mesmo nos pronto-socorros, infelizmente. Não tá dando conta. E aí eu queria que você falasse da vacinação, porque a dúvida muito grande das mães é da vacinação da dengue, que eu já trouxe material, porque eu já tinha lido que não é aconselhável para pessoas com atividade da doença, né, com a doença ativa, mas óbvio, né, já faz um mês que eu pus as coisas, eu já não lembro mais. Né? Eu falei, gente, a dengue é igual a vacina de febre amarela. A gente tem indicação assim, você vai na febre amarela, você vai para a Amazônia, aí você vai andar de caiaque lá na Amazônia, sei lá, alguma coisa muito. Você vai com um risco muito alto. Aí o médico vai indicar a vacina da febre amarela, mas vai avaliar suas plaquetas durante aquela semana tal.
A da dengue é um vírus vivo e ela é forte, né? A dengue é uma vacina forte, né? Ela vem mais vitaminada. E aí eu tô falando para as mães, não tá sendo indicado pela Sociedade de Pediatria, não tá sendo para quem é autoimune, né? E as crianças, quase todas que têm PTI em tratamento, são Uhum, autoimunes, né? uhum. É uma coisa, assim, tem que ser avaliado sempre individualmente, cada caso, cada situação, como você bem disse, Onde fator de risco, mora, né? né? Exatamente. Então, pacientes que estão usando medicação imunossupressora, como a azatioprina, outros imunossupressores, e uso de corticoterapia, a gente sempre pondera por não fazer nesse momento, porque eu tenho um risco maior nesses pacientes. Eu sempre coloco também, junto com meus pacientes, a questão da contagem plaquetária, realmente, de como que o paciente está, porque eu vou ter uma aplicação de uma medicação que vai gerar um estresse muscular, então se pode aumentar sangramento. Querendo ou não, a mesma coisa que a gente falou de infecções, né? Quando eu tenho uma vacina, eu vou ter todo um sistema imunológico voltado para tentar criar anticorpos específico contra o agente que eu tomei. Então, eu tenho uma resposta imune muito grande no meu sistema, e eu preciso que o meu corpo esteja estável nessa situação. Então, uma PTI ativa, um paciente recém-diagnosticado, então nos primeiros 3 meses, eventualmente a gente pondera tolerar, aguentar a situação, esperar um pouco até conseguir liberar com mais segurança, A da né? Pensando principalmente gripe, nos pacientes. a da gripe eu sei que é liberada, não tem problema, né? A da gripe. Isso mesmo. A da... Isso mesmo. A da gripe ela é liberada, é uma vacina de vírus inativado, então não tem problema. A única questão da gripe também, acaba ponderando sempre isso mesmo. De novo, na questão. Da contagem da plaqueta. Isso. Então eu sei que tudo bem, tem pacientes crônicos que têm plaquetas que ficam muito baixas e que são instáveis, aí individualiza sempre o tratamento. Mas se é aquele meu paciente que na última vez que teve em consulta, eu tô vendo que ele tem tido ali uma certa piora, alguma coisa assim, talvez esperar um pouquinho, né, melhorar o quadro ali, que seja algumas semanas, às vezes, reavaliar um hemograma para a gente ter mais segurança, E às que vezes, para poder que fazer é uma esperar um vacina. pouquinho? Eles gostam de Não números, doutor. O que é é? esperar um pouquinho? Poxa! 40 mil, Não. 50 mil, é isso aí, né? Esperar um pouquinho. Eu acho que assim, pensando em sangramento, acho que é difícil sempre a É, gente colocar os números, então. né? Você me Eu colocou falo, numa pessoal, não jogada se liga agora. na plaqueta em si, você tem que ver se tá com sintoma, né? Isso, eu acho que assim, e para cada paciente também, né? Então, tem aquele paciente, nossa, tô vendo, é persistente, mas ele tava mantendo 80, 80, 80, e aí, nossa, veio um 40. Não vou mandar ele fazer a vacina nesse momento, né? Vou esperar ver se isso volta ali naquele valor. Então, acho que vai muito do paciente mesmo individualizado, né? Um caso a caso, caso a caso. É, eu falo pela minha experiência. Tomei passada, Covid Uhum. e gripe. Mais uma dose de Covid e mais da gripe. A Sim. Covid, como ela faz, é normal, não dá, afeta nada. A Aham. da gripe, meu braço ficou dolorido, porque a vacina da gripe ela deixa dolorida, né? E aí eu E as falei assim, duas não, em mas não vai conjunto acontecer. ainda são mais É, pesadas. então, e aí é a questão que eu falo também para as mães. Quando a plaqueta tá baixa, você vai dar uma vacina que nem a da gripe, ela não tem afeto, assim, direto na plaqueta, mas o hematoma. Porque Exato. você tá com a plaqueta baixa e vai doer o braço, vai fazer um hematoma ali, um sangramento. Então, tem que ver, e eu falo, sempre falo com o hematologista, porque é o que você falou. Às vezes, a gente tem paciente crônico, criança que tem, 12 anos e tem Covid desde os 5. Então, é uma Uhum. criança crônica, 7 anos de Covid, de PTI. E ela tem uma PTI há 7 anos e ela mantém ali 40, 50, 30, mas não sai dali. Mas ela não tem umas 100 mil plaquetas, mas ela não tem sintoma. Então, o médico com certeza vai avaliar assim, não vai alterar, vai tomar vacina, porque também a doença, e aí é o que eu queria que você falasse do custo-benefício. A Exato. doença sem a vacina no corpo com uma pessoa imunossuprimida, qual que é o estrago que ela faz? Com certeza. Né? Então, se você tem um paciente que é imunossuprimido, e aí você pode correr o risco desse paciente, né? Por mais que seja um vírus enfraquecido que a gente recebe, o paciente pode ter sintomas ali e desenvolver mesmo. Então, infelizmente, já vi pacientes imunossuprimidos que acabaram tomando vacina, por exemplo, de varicela e acabaram desenvolvendo. Então, a gente fica muito angustiado e muito preocupado, né? Então, a gente sabe que o quadro infeccioso, né, a gente toma vacina para evitar a Para doença, não evitar, para ter, né? Então tem que ser assim, a vacina ela sempre é bem-vinda, né? Eu acho que
que quanto mais a gente conseguir vacinar, a gente evita todas as infecções, evita muitas doenças. E nessas situações específicas, lógico, a gente tem que ponderar caso a caso para cada paciente ali, também prezando, né, a saúde do meu paciente com E a PTI. família, né, doutor? Porque assim, foi como eu falei aqui Lógico. em casa, vocês têm que estar tudo vacinado. Se eu não posso tomar vacina da febre amarela, vocês vão tudo tomar, porque em volta de mim não pode ter ninguém com febre amarela. Então, Faz muito bem. se a sua criança não pode tomar nesse momento a vacina da gripe, a família inteira toma. Porque aí você cria uma segurança ali para a criança, né? Exatamente, eu acho que é perfeita a sua colocação, isso mesmo. Você tenta proteger o ambiente, porque consegue, às vezes, bloquear de chegar o vírus ali até o paciente, né, nesse momento. Então, Vou colocar umas perguntas realmente, a família tem aqui, essa deu um importância. monte. Um monte de pergunta. Aí a Tuane perguntou. Ah, tá. Ela perguntou da vacina da gripe, dengue e outras. Aí perguntaram aqui da vacina da HPV, Uhum. porque é a faixa etária dos 9 aos 14, né? Exatamente, Ela exatamente. A mesma. afeta a plaqueta? Acho que a Não, HPV não, não, né? É, nunca HPV ouvi não. falar. Não, HPV não. HPV é liberada, aí também considerando como tem vindo esse histórico desse paciente, tudo. É uma vacina, na verdade, que a ideia do HPV ela é muito interessante, porque é uma vacina principalmente para evitar dois tipos de câncer, e principalmente um câncer que é o câncer de colo de útero, É que é um dos gravíssimo. principais responsáveis por óbito de mulheres, né? Tá sempre no top 3 ali das doenças oncológicas que matam mulheres. Então, a ideia começou inicialmente a ser aplicado para meninas e aí depois se estendeu para os meninos, porque também pode dar câncer de pênis, e também por proteção das mulheres, Sim, porque o homem pode transmitir HPV, então acaba tentando cortar. É uma vacina que, lógico, a gente tenta oferecer, principalmente nessa fase, a partir ali dos 9 anos, porque a gente tenta precaver uma ali na infecção futura, adolescência, né? uma infecção, né? Então, é uma vacina que é importante. Às vezes, dependendo do diagnóstico da sua PTI, você não é uma vacina que eu preciso tomar agora para evitar uma doença por agora, né? Às vezes na criança. É algo que dá, eventualmente, para se esperar, avaliar como que a sua doença inicial vai se comportar, ou se já é uma doença crônica também, aí avaliar se talvez possa fazer com É, tranquilidade. é isso que você falou do câncer peniano, é um câncer que acontece em jovens, né? Uhum, É, a faixa etária 18, 19 anos. Eu tive um amigo que sim. teve câncer peniano e foi terrível, né? Assim, e ele tinha 19 anos. É Foi péssimo, essa fase uma coisa, mesmo. é uma doença para jovem, na faixa etária jovem. Uhum, Então, saber que essa vacina vai evitar esse desenvolvimento dessa doença, o contágio, o desenvolvimento futuro, mas eu entendo alguma dúvida de, mas meu filho só tem 9 anos, não tem vida sexual. Mas não é para os 9 anos, é para aham, depois. Porque isso a gente mesmo. sabe, quando está com 15, 16, 17, está descobrindo a vida sexual, não é sempre que vai lembrar da Uhum, camisinha. A gente sabe, é adolescente. sim. Ninguém vai Então florear precisamos aqui. cortar nesse Que, momento ali a chance de. não, e eu acho super importante. Eu entendo por que que a vacinação é numa faixa etária menor, que é para criar essa proteção longa. Mas exatamente o que você falou, porque também nas mulheres o câncer de colo de útero, ele é um dos mais difíceis de tratar, né? Não é um câncer Uhum, fácil de tratar, né? exatamente, né? É isso mesmo. E aí essa a vacina que é boa e tem que ser tomada também, mas temos essa liberdade ali de talvez alguns meses, às vezes, dependendo da situação, do seu diagnóstico, conseguir esperar para poder decidir Esperar. junto com. É, tipo, com 13, 14 anos, se a criança está com 9 e ela está com Uhum. PTI, realmente. Eu mesma, eu tenho indicação para essa vacina e eu ainda não tomei. Não, ainda não tomei. Mas é porque eu não tive tempo, porque eu tenho que ir até o CRIA para tomar, né? Aquela burocracia, não tem o Sim. BACE, né? Indicado. Mas eu ainda não tomei. E ainda minha médica falou: daqui a pouco você está com 40, você saiu da faixa etária. É, então, não perca seu tempo. Aí 39, né? Eu falei, não, eu vou rapidinho. Mas é uma vacina que a gente tem que, não sei, entrar na cultura dos pais. Porque, por exemplo, sarampo entrou na cultura, varicela,
né? Todas essas hepatite, a Uhum. meningo, né? Ninguém questiona, né? Eu nunca vi um pai questionando uma vacina de meningo. E a gente, né? As crianças tomam muito meningo. Sim, Mas essa ainda é uma vacina que tem um certo preconceito, uma visão meio deturpada do que seria a vacina. E é o que você falou. Principalmente evitar o câncer, que nessas faixas etárias também, 17, 18, 19, 20 anos, é mais grave também, né? Quando sim, acontece, né? sim. Eu acho que E é assim, se você difícil. tem a possibilidade de fazer uma vacina para evitar uma doença tão grave, né, é algo que a gente não tem que questionar mesmo. Não, e eu vi uma notícia, eu não lembro, acho que foi a Suécia ou a Noruega, erradicou o HPV, né? Não tem mais, não tem pessoas contaminadas no país, eles conseguiram erradicar. Isso é Que muito, sonho, assim, né? você imagina. Sim, Não, daqui 20 anos não vai ter mais caso de câncer de útero naquele país. Isso é um incrível. avanço que um dia a gente chega lá, a gente tem fé. Sim, sim, A gente consegue. Mas eu quis tocar nesse assunto das vacinas por conta da dengue também, que aí tá todo mundo super nessa sim, dúvida. Estão falando, ai, vai deixar a live salva. Gente, a live vai ser salva, vai ser publicada e vai ser salva. E depois eu vou colocar no YouTube também, porque eu sei que tem gente que não usa muito Instagram, e lá no YouTube ela fica bonitinha, mas é importante vocês também conversarem com o hemato do filho de vocês, porque é o que o doutor falou. Tem a indicação individual e não tem duas PTIs iguais. Infantil, sim. então, menos ainda. E aí eu queria que você falasse, doutor, de como que você encara a evolução dos estágios quando o paciente sai da aguda para persistente ou da persistente para crônica. Como que você, eu não sei, como que é encarar isso também, levar essa notícia, né, para os pais também, né, porque tecnicamente a PTI infantil ela para na aguda, né, o bom cenário. E a gente sabe que não acontece algumas vezes. Isso mesmo. A gente, a maioria dos pacientes mesmo, chega a ser 70, 80%, acaba tendo a PTI aguda ou recém-diagnosticada, o termo que a gente acaba às vezes usando, que é aquela que vai até 3 meses de idade. E muitos dos pacientes é isso, tem um episódio, tem essa grande relação na pediatria, às vezes o paciente desenvolver algumas semanas pós um quadro infeccioso, eventualmente até por uma similaridade, às vezes, de criar um anticorpo contra uma infecção, eu crio ali esse anticorpo antiplaquetário. Uh, e esse paciente, na maioria das vezes, quando tem essa associação, costuma ser pacientes de evolução rápida, tem um, dois episódios eventualmente, tem então um primeiro e uma segunda ali uma recaída e pronto, recupera, não tem mais, a gente acaba acompanhando e pronto. Tem aqueles pacientes que passam desse prazo dos 3 meses e entram para o que a gente chama de uma PTI persistente. A partir desse ponto, a gente fica ainda pensando que existem esses meses para essa PTI se reverter, ou entrar nessa remissão, mas a gente já fica um pouco atento às causas secundárias que pode estar associada à PTI. Então, se ela pode ter uma relação ali no futuro com alguma doença reumatológica, alguma doença imunológica, se eu posso ter alguma doença medular responsável por isso, mas a chance ainda dessa remissão é bem alta ainda na persistência. A partir do momento que eu passo de um ano e mantenho essas minhas plaquetas inferiores a 100 mil, a gente mantém esse quadro de uma PTI, a gente chama ela de PTI crônica. E aí é interessante a gente ter esse screening, ter essa reavaliação periódica desses exames, porque muitas das vezes na pediatria não vai aparecer nada naquele momento, né? Então, passa 6 meses, eu vou repetir exames, não aparece nada. Passa algum tempo, não é incomum em meninas adolescentes, uma quadro reumatológico de uma artrite idiopática juvenil, de um lúpus, abrir com uma PTI. A gente fala abrir, então, iniciar É, uma PTI e passa anos e aí o paciente acaba tendo ali um quadro reumatológico. Isso na PTI crônica, não é infrequente. Mas às vezes pode não aparecer nada, isso é realmente só e é a uma angústia, PTI. é quando não aparece nada, porque eles ficam buscando o porquê daquela PTI no filho. E aí eu falo, gente, a PTI é um gatilho imunológico, às vezes não tem o porquê. Uhum. Assim, teve uma mãe que escreveu aqui que o filho positivo para citomegalovírus e Epstein-Barr, né? Aí Sim, sim, você vê que é uma infecção que meio que desencadeou. Mas
ela não causou, né? Eu tava falando no começo da live. A PTI, ela só acontece porque você tem uma predisposição genética a uma doença autoimune. Se você não tiver essa predisposição, ela não vai acontecer. Então, é o gatilho, né? O problema é que eu acho, minha opinião agora como paciente, não é saudável você ficar procurando gatilho para sempre. Esquece, aconteceu, já foi. Ai, por que que meu filho teve PTI? Teve. É isso. Porque senão você fica psicologicamente se perturbando. E o médico, doutor, vocês vão achar às vezes o gatilho? Vão, mas às vezes vocês não vão achar, né? Exatamente, e na medicina é assim, muitas das vezes a gente não acha a causa às vezes não tem ainda às vezes uma explicação, uma razão, algum motivo. A ideia sempre principalmente nas PTIs mais crônicas, os nossos adolescentes acompanhando, eu acho que uma coisa que a gente tem focado muito e todos os manuais falam, lógico, você às vezes tentar ver se encontra uma etiologia que possa ajudar, mas principalmente ajudar na questão da qualidade de vida, né, Marília? A gente tem focado muito mais hoje em dia nos protocolos, hoje em dia, na questão de qualidade de vida. Como que esse paciente está, ele tem muita hospitalização, ele usa medicações, como que está a questão de fadiga, que é também uma das queixas muito frequentes associadas à Eu PTI. acho que é o Então, sintoma principal. É a fadiga. É o que mais me exatamente. incomoda. Quando eu pergunto para os pacientes o que mais te incomoda, porque o roxo, a gente põe uma calça, entendeu? Aham. Mas a fadiga a gente não levanta da cama. Acho que É, é interessante aquele estudo realmente que até fala do internacional da associação que mostra isso, que pro médico a gente fica ali preocupado, será que tem sangramento, será que não tem sangramento, como é que esse paciente está? Mas se perguntar realmente para o paciente é aquilo, o que mais é a queixa é a fadiga, né, no paciente com a PTI crônica. sim, E aí os sim. médicos não têm, às vezes, esse conhecimento e essa noção que poxa, isso faz tanta diferença realmente, né? Então, às vezes ele não está preocupado, ele sabe como lidar com a situação ali, já está, infelizmente, acostumado eventualmente com essas plaquetas que caem, o paciente que começa a ter o sangramento, mas a fadiga é uma coisa que dá para a gente tentar, às vezes, equilibrar, tentar melhorar, como que ficar, ajudar na qualidade de vida desse Sim. paciente com uma doença crônica, né? Sim, eu vou fazer a pergunta. Tem umas perguntas aqui que deixaram no post. Depois Uhum. tem pergunta na live, mas se der tempo eu faço. Mas aqui tem umas perguntas. Olá, minha filha foi diagnosticada com PTI no ano passado, nunca tomou nenhum remédio, moramos nos Estados Unidos. O protocolo aqui é diferente. Sim, que a gente sabe que tem um protocolo de só olhar. Que eu também sou mais ou menos. Assim, eu não sou muito fã desse protocolo, vou ser sincera com você, doutor, porque eu já vi criança morrer de PTI com AVC Pois hemorrágico. é. Então, só olhar pra mim é meio assim, tá, você vai só olhar até quando? Até 40 mil? Aí você para de olhar e dá o remédio? Não sei, eu acho arriscado esse só olhar. Porque a PTI, quando ela é agressiva, ela é muito rápida. As Uhum. minhas plaquetas caíram de 200 para zero em 24 horas. Então, assim, como é que é só olhar? Mas lá no caso da filha dela, é só olhar. As plaquetas chegaram a 100 e começaram a subir. No último exame deu 160. Então, é aquela PTI que você falou, clássica aguda, que entrou em remissão. Aí ela falou que a dúvida é sobre o vermífugo. Porque ela falou, os médicos daqui não acreditam que crianças podem ter vermes. E eu gostaria de poder utilizar o vermífugo na minha filha, mas se existe algum vermífugo liberado. Eu entendo a preocupação dela e eu acho até interessante você falar do caso do Japão, porque no Japão se faz endoscopia para confirmar o quadro de PTI por causa da bactéria, né? Então, assim, Exatamente, são Flores, né? países diferentes e abordagem de verme e bactérias diferentes. Com certeza. Não, essa questão do Japão realmente, porque a H. pylori a gente sabe que é uma das principais responsáveis também por uma PTI mais crônica, então, e lá é muito frequente, então é uma coisa que se faz. Nos Estados Unidos, realmente, o último manual da Academia Americana de Hematologia, do ASH, realmente ajudou muito, eu acho, na questão de você orientar o médico e o pediatra que está ali no pronto-socorro, vendo, para eu poder tomar condutas. Então, ele coloca em graduações em termos de sangramento, grau 1, 2, grau 2, grau 3 e grau 4, de um grau leve para um grau severo, né, esse 4. E para você pensar na conduta. E realmente, a maioria das indicações é você observar o paciente, se não tem sangramento de mucosa, sangramento nasal, sangramento grave, você não vai tomar uma conduta. Eu já tive uma paciente que foi tratado no Brasil mesmo, em que chegou com 6 mil plaquetas, internaram, no dia seguinte 5 mil plaquetas, observaram,
e não fizeram nenhuma conduta, e ela foi aos poucos, lentamente subindo, entrou em remissão. Agora já tem 2 anos que teve a doença, nunca teve recaída, nada. Mas dá essa angústia, e acho que a gente, médico brasileiro, tem essa A angústia gente, também, eu acho que a gente principalmente. cuida mais, eu acho que vocês cuidam mais. Eu não sei, o médico brasileiro, ele é mais presente ali, assim, pelo que Eu eu acho, conheço. eu acho que sim, tem essa presença, tem essa cautela. Uma das coisas muito diferentes que tem também nos Estados Unidos, que eles pontuam bastante, é o tratamento agudo. A gente tem as opções, por exemplo, como o corticoide e a imunoglobulina. Ele tem muita preferência pelo corticoide em vez de fazer a imunoglobulina, por conta da não necessidade de internação, de hospitalizar o Porque paciente lá é e caro, tratar em né? casa. Exato, vai muito caro a medicina. Enquanto aqui no Brasil, se a gente tiver a disponibilidade de fazer imunoglobulina, A gente o pediatra acaba fazendo, porque é uma faz medicação aqui que no Rio, tem né? uma resposta mais rápido, tem menos efeito adverso, e você pode fazer seguramente numa PTI ali inicial para o paciente, sem correr o risco de confundir, às vezes, um diagnóstico, se for alguma coisa mais grave, ter qualquer complicação também. Então, tem essas diferenças, né? Mas não está errado realmente só observar o paciente, mas a gente acaba sendo mais No caso cauteloso dela deu aqui. certo, observou e entrou em remissão. Então, Sim. mas é o que você falou, eu acho que você pode até explicar, tem uma diferença de uma criança com 4.000 plaquetas seca, sem nada ali, só 4.000, e 4.000 plaquetas sangrando com hematoma no olho, Uhum. petequia, porque eu lembro que eu fiz uma live com a doutora Marina e ela Uhum. falou que quando tem petequia no rosto aqui, ela se preocupa, Sim. que é acho que um sinal ali, né? Quanto mais essa graduação que eles colocaram em grau de sangramento, eles colocam até número de plaquetas. Lógico que é muito subjetivo, menos que 100 plaquetas, desculpa, menos que 100 petequias, mais que 100 petequias. Eu não vou sair, às vezes, contando, mas a gente tem essa noção. Nossa, tem muita petequia, quanto mais, e principalmente, se eu pensar em rosto, criança ainda tem um agravante, às vezes, porque para coletar um sangue, para fazer qualquer esforço, a criança chora, faz muita força, então às vezes tem plaquetas normais, mas aparecem petequias no rosto. Mas quanto mais peteca, sim, a gente fica mais angustiado, porque talvez o risco de sangramento é muito maior também desse paciente ali, de sangramento mucoso a qualquer momento. No caso A gente No caso dela, pode ser que ela não tinha muita coisa, então por isso que ele observou também, né? sim, sim, pode ser sim. E igual essa paciente que eu acompanhei também, porque ela não, ela tinha pouco sangramento. E era uma paciente tranquila. Eu acho que a gente tem que ponderar também muito isso na Sim, então, pediatria. Porque duas coisas que a gente sempre coloca é o paciente. Se é um paciente, e a gente conhece muita criança que não para quieto, que pula, que vai, que corre, e aí o risco de sangrar é muito alto. Às vezes, se ele tiver com uma plaqueta de 6.000 ali, então talvez seja melhor eu tratar esse paciente A por conta doutora, de um. a doutora Cindy, ela fez uma apresentação no Congresso da Inglaterra, muito engraçado sobre isso. Ela colocou uma criança jogando videogame, desenhadinha, aí ela colocou um menino pulando na árvore. Ela falou assim: se seu filho é esse aqui, você tem que se preocupar em manter um tratamento. Com Eu dei com muita risada, porque ela certeza. falou que ela realmente ela avalia como a criança é, porque se a criança for muito agitada, ela escolhe fazer algum tratamento, ela prefere. Porque ela fala assim, ele não vai ficar parado, ele vai acabar, né? Com certeza, é isso mesmo. Daí você tem que tratar. E outra coisa, a gente tem muito problema também no nosso Brasil inteiro. Se eu for falar em São Paulo, eu vou falar, paciente que mora muito, às vezes, longe de um hospital, precisa pegar um ônibus, depois pegar mais um ônibus, depois um metrô, às vezes, para chegar no hospital. Todo esse tempo é uma coisa que, às vezes, pode ser crucial ali no paciente que esteja sangrando. E no Brasil, Quem mora então, nossa. isso, exatamente. Se a gente falar no Brasil, mora numa cidade que não tem, às vezes, sequer tem um posto de saúde, ou às vezes, né, muito restrito, como que eu vou tratar esse paciente? Então, o risco social nosso é muito alto quando a gente fala do nosso país, né? Sim, Então, isso acaba pesando nas principalmente em hospitalizar decisões. um paciente e tratar do que eu garantir, às vezes, que não, dá para eu ficar só acompanhando tudo, né, sem nenhuma conduta. A gente teve o caso de uma paciente, ela é jovem, mas ela teve um caso assim, a médica com 2 tratamentos, vamos tirar seu baço. E ela não queria, ela não queria. E eu falei para ela, mas você mora a 400 quilômetros da capital. Você pega ônibus 5 horas, 2 horas da manhã para chegar 3 da tarde para ir numa consulta no pronto-socorro. Eu entendo porque a médica quer tentar tirar seu baço, porque
numa emergência, se você tiver um sangramento grave, até você chegar no hospital, pode vir a óbito, a gente não sabe. E a médica dela estava tendo essa conduta por questão de segurança mesmo. E aí eu expliquei, confia. E deu certo, ela tirou o baço e entrou em remissão. Eu falei, tá vendo? A sua médica não estava querendo tirar. Ela falou, mas só 8 meses, tá muito cedo. Eu falei, sim. Mas ela mesma, ela morava numa região que não tinha farmácia de alto custo. Então ela não ia conseguir pegar os Nada remédios, também. entendeu? Sim. Então, no Brasil, a gente tem. Por isso que eu falo que os médicos aqui são melhores, e eu tô falando, gente, sério. Claro, eu gosto dos pesquisadores internacionais que vivem de pesquisar PTI. Existem esses médicos que são incríveis. Mas o geral de atendimento, o que eu tenho de relato de brasileiro que mora na Europa e nos Estados Unidos, aqui os médicos são melhores porque eles levam em consideração as questões sociais, que lá não se leva. Lá o padrão é esse e o padrão é esse e É acabou. E às muito vezes protocolado, né? muito protocolado. E aí eu acho que o que você falou é verdade. Você tem que analisar essa questão à distância. Ou então, a criança, uma criança nerd que joga videogame, tudo bem, ela pode estar com 5.000 plaquetas sentada no sofá jogando videogame. Agora, a gente teve uma paciente aqui de 12 anos, o pai está em tratamento com ela. Hum. Acho que até no Sírio-Libanês, não sei, no hospital grande, porque ela é atleta da Tá. seleção juvenil de Brasil, de uma modalidade. Ela é atleta, e ele falou, vai acabar com a carreira dela. Eu falei, calma, não vai acabar. Mas realmente, esses meses aqui, ela vai ter que parar, porque ela dá cambalhota. É, Não tem como. Como é que ela vai dar cambalhota exato. com a E atleta? e é aquilo, a gente volta de novo na mesma questão, individualizar, né? Então você pensa cada paciente igual ela, né? Atleta, eu tenho que tomar uma conduta ali muito mais às vezes, né? Assertiva, né? Agora, paciente do videogame é outra coisa. Cada caso tem que ponderar isso mesmo, e acho que igual essa indicação que você falou da esplenectomia, não é algo que a gente costuma fazer mesmo, paciente Sim. persistente, paciente. Mas a situação exigia isso, né? Porque o Ah, desfecho, Ana né, poderia ser Marcela, muito a pior. nossa nadadora. A nadadora Ana Marcela, que é a nadadora da seleção olímpica, que ganhou Sim, medalha de ouro e tal. sim. A Ana Marcela tem PTI. Ela teve PTI 8 meses antes da Olimpíada do Rio. E aí, eles entraram. Foi no Albert Einstein, o caso, tudo. Em um mês, tiraram o baço dela. Aí todo mundo, nossa, mas tiraram o baço dela com um mês. Eu falei, gente, mas ela tá em preparação da Olimpíada. Não é a Aí chance da tiraram o baço, vida, né? e é 80% de chance de dar certo tirar o baço. É Mesmo, uma mesmo. chance alta para uma atleta perder uma Uhum, Olimpíada. uhum. Então, óbvio que eles nem tentaram corticoide. Claro, assim, foi logo e deu certo. Ela entrou em remissão e ela foi para a Olimpíada e ganhou a medalha de ouro. Quer Tá dizer, vendo, né? ainda bem que aqui não segue o protocolo à risca, Acho que graças a a Deus. conduta foi boa. A Joyce está falando, dou graças a Deus que encontramos o Dr. Tiago, você é médico da filha dela, a Bruna. O Joyce é quadro uma da PPI querida. da Bruna é angustiante e instável, mas eu confio no hematologista e traz uma tranquilidade maior. Então, a Bruna é uma Ah, que paciente bom. que te dá uma dor de cabeça. A Bruna é uma paciente que me preocupa sempre, mas preocupa por bem. É uma querida ali que a gente está tentando aí vencer junto, né, Joyce? A Tati perguntou, doutor, indica a vitamina D para quem está com insuficiência, né, Tati? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu acho que assim, a vitamina D, ela tem muito potencial imunológico, né? Então ajuda muito na diminuição de alguns quadros infecciosos. Quando o paciente tem uma deficiência, valores abaixo ali de 20, o risco às vezes pode aumentar para algumas doenças de infecção. Então, realmente, acho que é uma coisa que precisa avaliar, dosar e aí suplementar se o paciente estiver mesmo insuficiente Só ou nesse deficiente. caso, tá, Tati? Se for protocolo Coimbra, você nem me fala isso aqui nessa live. Eu tenho medo, eu pavor desse protocolo Coimbra, de coisas que eu já vi, né? Eu tô na PTI aí há 10 anos. Então, eu já vi paciente largar tratamento para fazer protocolo Coimbra, perder o rim, porque deu insuficiência renal, de tanta E vitamina dose D. Eu pequena, já vi, dose de. não, eu já vi cada coisa que eu tenho um pavor, mas eu mesmo suplemento vitamina D, porque minha vitamina D é baixa, porque eu sou vegana. Então, Sim, eu suplemento. Então, é aquela coisa, se você precisa, você suplementa, isso daí é normal. isso mesmo. A Elisa falou assim, doutor, minha filha faz 2 anos que tem PTI, fez acompanhamento nos primeiros meses. Uhum. E depois não teve mais acompanhamento. Mantém entre 10 a 30 mil plaquetas, mas não tem sangramento. Precisa voltar a acompanhar?
Sim, sim. Não, acho que assim, pensando, a gente, né, é uma paciente que precisa avaliar o tempo ali, acho que 2 anos, né, que ela Dois falou crônica, né, então é uma anos, PTI né? crônica, assim, não, precisa acompanhar, precisa ter um segmento, principalmente porque a doença tá ali, né, então Tá não ali, tem uma recuperação dessa contagem plaquetária. O paciente que entra em remissão, eu às vezes acabo acompanhando ele 1 ano é, ainda, e vamos seguindo, é, vamos sim. observando, depois confiando no pediatra, o pediatra vai acompanhando em conjunto, mas se a PTI persiste, ou se é crônica, precisamos casar com o hematologista ali e acompanhar Tem, junto tem que até acompanhar. isso resolver. Não, porque e também é aquela coisa, a criança ela está em desenvolvimento. A gente sabe que tem um marco da puberdade, né? Que a PTI pode ir embora ou pode ficar Uhum, completamente louca, né? Por conta dos hormônios ali, né? Então, eu acho que principalmente quando a criança está lá entre os 10, 11, 12 anos, uhum. tem que ter acompanhamento, né, com a PTI. Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que é uma fase de muitas mudanças, né? Então, é uma fase que o corpo é diferente, né? O metabolismo é diferente. Quando a gente fala na hematologia, em outras doenças que não PTI, a gente muda muita coisa também, né? Então, tenho pacientes que estão numa transição para um adulto, né? E aí tem que ter esse acompanhamento, sim, com certeza, e de perto, né? Nessa fase. Ah, o Fred pergunta, o Fred, a história dele a gente já está conhecida lá no grupo. O Fred, É. a filha dele tem síndrome de George, né? E Sim. já tem plaqueta baixa. E ele falou como saber, porque eles estão tentando confirmar se é uma PTI com síndrome de George ou uma só síndrome de George. Sim. E é difícil, né, quando tem uma doença por trás de base, né, doutor? Com certeza, é difícil. E na síndrome de Digeorge, alguns pacientes, né, fazem reposição de imunoglobulina periódica. Então, às vezes acaba que fica nessa dúvida. Na verdade, se após a imunoglobulina acaba tendo, às vezes, uma melhora dessas plaquetas, isso pode sugerir que tem, às vezes, uma PTI. Mas é muito difícil, às vezes, de avaliar, né, e poder fazer o diagnóstico. O diagnóstico da PTI, eu falo para os meus pacientes, às vezes, que é muito complicado, porque você não vai fazer igual teste de influenza, teste de Covid, veio É, positivo, não veio, né? Então, é um diagnóstico que ali no pronto-socorro, o pediatra às vezes pensa quando não tem um hematologista, se tem um hematologista, a gente pensa em conjunto, e aí tenta pensar, não, deve ser a PTI. A gente faz um tratamento e é um tratamento que, na maioria das vezes, a gente faz o diagnóstico correto, mas quando não tem uma resposta inicial, aí gera aquela é dúvida, a será? desconfiança, né? Exato, eu estou pensando em outra coisa. E aí a questão até do mielograma, uma coisa que sempre se discute também dentro da pediatria, da medicina e entre os pacientes, se tem essa indicação ali já no momento inicial ou não. Também a mesma coisa, individualizar cada caso, né? A gente às vezes pensa, se eu vou fazer corticoide nesse paciente, o ideal seria ter um mielograma para avaliar a terapia. Mas se isso for atrasar o diagnóstico, ou se a gente pensar Ou no atrasar Brasil, o tratamento, né? Subir a plaqueta, desculpe, isso, atrasar o tratamento, exatamente, não o é, diagnóstico, atrasar é o tratamento. tratamento e não vale. Então, você vai tratar e depois você vai tentar ali avaliar, não, respondeu. E é isso, a PTI, eu faço o corticóide ou eu faço a imunoglobulina, eu tenho a resposta, isso já é Um um indicador, tratamento. né? Exatamente, a gente faz o diagnóstico empiricamente ali, né? Tratei, resolveu, então realmente eu tenho esse diagnóstico de uma PTI. Comigo aconteceu, eu fui fazer o mielo um mês depois, Uhum. 40 dias depois, porque eu não respondi. Aí a Sim, médica falou, sim. vamos fazer o mielo. E não deu nada, realmente tinha macroplaqueta pra caramba, Uhum. mas ela esperou esses 40 dias para ver se eu respondia imuno. É que eu respondo a imuno, mas só 3 dias, vai, 2 dias ali, aí já Pouco, cai. A sim. minha imuno não responde bem. E aí Uhum. ela ficou nessa dúvida. E no final, claro, eu fiquei internada 90 dias. Então eles fizeram todos os Nossa. exames do planeta. E aí fechou na PTI. Mas Uhum. com criança, essa angústia dos pais é porque assim, tem uma parte de pais que não quer fazer o mielo porque é traumatizante, a criança vai Uhum. ser sedada e tal. E tem uma parte que fala: ai, meu filho não fez mielo, tem alguma coisa errada. Eu falo: não tem, calma. Porque se a série branca não tá alterada, não tem um indicativo, né? Exatamente, exatamente. E aí todos os manuais, todas as aulas que a gente tem de PTI, sempre é uma coisa que surge essa dúvida entre o meio médico também, se discute, faz, não, não faz, é obrigatório, não é obrigatório, quando que faz? Então,
eu acho que tem muito essa questão ali da pensar na resposta, ou se eu tenho uma estrutura boa para eu fazer o mielograma, eventualmente, inicial, para pensar no corticoterapia, se não responder imunoglobulina, é uma opção para a gente ter também. Mas Sim, isso, como a gente falou, não é a realidade brasileira, né? sim. Então, tendo ali, não tendo resposta, é uma coisa que vale a pena, e aí o hematologista está junto, avaliar também, né? A Gil perguntou: minha filha tem PTI e artrite idiopática e já faz uso de Revoleide e sulfassacina, acho que é sulfassacina, há 1 ano e 8 meses. Dá para reverter ainda a situação dela? É porque é aquela PTI combinada com outra doença reumatológica, né? Uhum. Normalmente o padrão é cuidar da doença principal de base, né? Isso mesmo. Quando é uma PTI secundária, você conseguindo estabilizar a sua doença de base, muitas das vezes você Você consegue resolve. resolver essa plaquetopenia autoimune exatamente associado. Então, nas doenças reumatológicas, não é incomum você encontrar um paciente que tem um artrite idiopática ou um lúpus e você questionar, você teve alguma vez PTI? Ah, tive. Então, acaba sendo, às vezes, isso ali no passado, principalmente no início, nos primeiros anos de diagnóstico, às vezes acaba com concomitante. Mas é algo que existe essa chance, sim, de você ter uma remissão da PTI, tá? Existem doenças outras É. que aí, às vezes, é um pouquinho mais difícil, às vezes, um tratamento específico. Então, quando eu tenho outros quadros autoimunes associados à PTI, a gente pensa numa síndrome que chama síndrome de Evans. E aí eu tenho uma anemia hemolítica autoimune, eu tenho uma anemia alguma coisa que está destruindo também meus glóbulos vermelhos, ou posso ter junto uma neutropenia autoimune, destruindo um dos tipos de glóbulos brancos, e aí o paciente, a gente precisa realmente também investigar, é muito alto a prevalência de doenças imunológicas nesse paciente, mas muitas doenças imunológicas, às vezes, não têm um tratamento específico. Então, o paciente acaba meio que convivendo com essa síndrome de Evans, e a gente, junto com o imunologista, tentando estabilizar ele e evitar riscos infecciosos, né? A Silvia perguntou: a hematologista que acompanha minha filha pediu um exame chamado FAM, o famoso FAM. Mesmo minha filha estando em remissão. Por quê? Pode falar um pouco sobre o FAM? Perfeito. Depende muito de quanto tempo aí que a sua filha está no diagnóstico. Que bom que ela está na remissão, espero que persista em remissão. E, na verdade, quando fica um pouco prolongado, pode ser que a hematologista considerou uma PTI persistente, uma PTI crônica, em fazer aquela triagem ali que a gente conversou de provas reumatológicas, pensando, será que eu tenho alguma coisa reumatológica que pode já estar aparecendo e que lá para frente vai aparecer e aí justifica a minha PTI, tentando achar às vezes o motivo, como a gente falou, a causa para ter tido essa PTI. O FAM, ele realmente ele é bem inespecífico, para ser sincero. A gente sempre pede, né, nessa triagem, mas o valor às vezes pode não justificar nada, pode não significar nenhuma doença reumatológica. Então, é um exame que acaba entrando às vezes na triagem, mas a gente pensa até em pedir quando o paciente já está realmente, está ainda com a PTI ativa, mantém plaqueta baixa, sem remissão, e está ali no quadro já de persistente indo para crônica. Tá. Aí a Lani falou: minhas plaquetas ficam sempre na faixa de 80 a 90 todo mês. E antes da menstruação aparecer muitos roxos. Preciso de um acompanhamento? Perfeito. Que bom, às vezes, que fica nesse valor. A gente, às vezes, É, fica contente quando não, tem um valor até mais é alto. feliz, né? Na PTI a gente Sim, fica feliz com 80 mil. sim. Apesar de ser abaixo de 100 mil, a gente fala, nossa, que bom que tá assim. Nas meninas, e principalmente ali começando na adolescência, a gente sempre fica mais atento nesses momentos de, de menstruação, porque eu posso ter, às vezes, com plaquetas mais baixas, um risco maior de sangramento. Em alguns casos específicos, a gente pondera até usar uma medicação que é um antifibrinolítico, que ele diminui. ah, Faz com que as poucas plaquetas que tem que se juntaram, elas demorem mais tempo para elas se soltarem, e aí eu faço com que tarde um pouquinho mais ali o sangramento. Mas, lógico, de novo, ponderar caso a caso, porque apesar da gente falar sempre na PTI, e sangramento e risco de sangramento, é uma doença que também pode ter o outro lado, às vezes um risco mais de trombose em algumas situações. Então, Sim, temos que sim. tomar sempre essa ponderação, né? Quando for passar uma medicação,
que pode, eventualmente, dependendo do uso prolongado, até aumentar esse risco também. Sim. E é importante você falar isso, porque, por exemplo, eu tomo anticoncepcional de uso contínuo para não menstruar, porque foi o que me ajudou na época que minha PT estava bem louca. Mas Uhum, eu fiz os exames de fatores de trombose, eu fiz todos esses exames antes. uhum. E a minha gineco e minha hemato, ela sabe. A minha hemato fala, a gineco tá ciente, né? E a gineco fala, sua hemato sabe que você toma, né? Porque eu tenho um risco aumentado de trombose, por conta de não ter o baço, ter Uhum, PTI e sim, tomar anticoncepcional. Tipo, mas eu estou ciente. E eu acho que é importante a palavra ciente, né? uhum, A pessoa, o adolescente, se for tomar um anticoncepcional, por conta de uma entendi menstruação também. muito elevada, estar ciente, os pais, desse risco um pouco. É um risco, assim, a gente fala risco aumentado, mas é tipo 1,1%. Aumenta 0,1%. Mas existe o risco, né? Uhum, uhum, exatamente. A gente sabe que existe e é baixo, e principalmente, como você disse, né? Quando é esplenectomizado, já tirou o baço, esse risco ali, eu tenho que ficar sempre atento, principalmente nessa fase ali, pós ali, cirurgia em si, ficar em cima, mas saber que existe, né? Então, sempre estar ciente disso, né? Do tanto do todos os riscos, né? Tanto também dos tratamentos quando serem feitos. Alguém falou aqui exatamente o que a gente estava falando, a Beth. Meu filho está com a plaqueta baixa desde junho do ano passado, mas eu moro muito longe da capital onde ele é atendido. Uhum. Queria muito que pudesse entrar com alguma medicação, mas aí, nesses casos, é aquelas medicações orais são as mais indicadas, né? Sim, sim, isso mesmo, porque aí ele não precisa ter um serviço de saúde, às vezes, para fazer nada injetável, tudo, então pensar em medicações orais, e aí avaliar realmente isso, né? Como que é a disponibilidade do local que mora, a farmácia de alto custo. A gente sabe que tem hoje terapias muito boas, né? Só que com Sim, alto custo, né? alto custo. É Então, isso que eu queria te perguntar, doutora, agora para. A gente já está quase encerrando, então eu queria te fazer uma pergunta sobre o Revolade. A gente sabe que no Brasil a bula do Revolade é a partir de 6 anos, o N-Plate é a partir de 6 meses de idade. Só uhum, que o N-Plate é injetável, então é semanal, é injetável, então você tem que. E no SUS a gente não tem N-Plate, a gente tem N-Plate só via ação judicial, se a justiça obrigar o SUS a pagar, uhum, ou via convênio, né? Mas também é mais difícil no convênio. Mas a gente tem casos de várias crianças aqui que usam o N-Plate porque elas têm 4, 3 anos e elas não podem usar o Revolade. sim. Mas, ao mesmo tempo, o Revolade nos Estados Unidos já mudou a indicação da bula para 1 ano, né? 6 meses, 1 ano. Então, as crianças pequenas nos Estados Unidos já estão tendo acesso ao Revolade, que é um comprimido para criança crônica muito mais fácil, né? Que é só tomar ali. Mas o que que você acha? Você acha que aqui no Brasil vai demorar muito para essa bula alterar? É, Ó, eu espero que não, e se precisar, eu puder você ajudar assina lá, para. né? Porque, sinceramente, eu acho que assim, os agonistas da trombopoetina, que são esses dois, são medicamentos que mudaram muito o nosso cuidado, né? Eles têm uma maior resposta, eles não induzem a tanta imunossupressão, né? A imunossupressão que nem a gente tem as outras medicações. E se a gente falou aqui, criança, todo mês está ficando com alguma infecção, tudo, seu sobrinho, usar um imunossupressor é uma coisa que eu vou aumentar muito o risco dessa criança em termos de infecção. E eu tenho medicações muito boas, né? E com baixos riscos ali de efeitos adversos. Então, a gente tem essa orientação mesmo. Na bula até poderia já ser usado, a Anvisa, né, acabou colocando, né, essa liberação a partir dos 6 anos para pediatria. Mas já vi pacientes menores de 6 anos usar Revolade, usar por 2 anos, entrar em remissão e ficar muito bem. A questão principal da pontuação até e da decisão da Anvisa em termos dos 6 anos, foi também um pouco o fato do comprimido, né? Pensando que menores de 6 anos vão ter essa dificuldade, eventualmente, de conseguir Engoliu o comprimido, né? isso mesmo. Então, o ideal seria uma solução, né? Alguma coisa em solução ali, um xarope, alguma de Revolade. Eu Nossa, o acho dia que que tiver seria, um xarope para PTI vai ser maravilhoso. não é? Seria o mundo ideal para a gente pensar. O Nplate é uma medicação extremamente boa. Eu não tive, até o momento,
a oportunidade de poder usar para nenhum paciente, mas eu acho que é uma opção Muito ah, eficaz, muito, né? muito eficaz, assim, para os pacientes também que usam. Principalmente acho ah, que a primeira infância ali responde muito bem, sim, assim. Você vê os artigos científicos de N-Plate, você fala, são muito gente, é um bons. remédio que mudou o paradigma ali da... Exatamente. Então, são opções, eu acho que a gente tem que ampliar cada vez mais para a pediatria. Eu sempre discuto isso com os meus pacientes quando precisam entrar com uma medicação ali, de segunda linha, que é os que a gente chama essas medicações. E eu sempre tento pesar um pouco mais para usar agora o agonista de trombopoetina, essas medicações, o Revolade, porque eu acho É pela que qualidade de vida também, né? Pouco é isso efeito mesmo. colateral, quase nenhum. Você... Eu não vou falar nenhum efeito, porque tem, né? Tem Tem, dor de cabeça, tem, tem. tem gente que tem. Mas perto dos 20 quilos que você ganha com corticoide. Então, não, e aí isso é uma das coisas assim que sempre me deixa muito angustiado, porque é aqueles pacientes que usam corticoide e uma criança que eu transformei numa síndrome Cushingoide, que a gente chama, e ganha 5 quilos e aumenta a pilificação. Eu sei todas as interferências no crescimento, sendo que eu tenho uma outra, que eu tenho algum outro efeito, como você bem mencionou, mas que vai ser muito mais específica e a resposta é muito alta. E nem que, eventualmente, eu precise, às vezes, associar medicações. Tem pacientes que a gente precisa entrar com uma dose mínima de corticoide junto com o Junto, Revolade, e que combinada, né? aquilo, Terapia combinada. exatamente, e aquilo ali, o cheirinho que a gente chama, né, a pouca quantidade, às vezes, já é suficiente para eu manter essas plaquetas num nível mais seguro e o paciente não ter ali a hospitalização, não ter o sangramento, né? Então, acho que é uma A coisa a minha ponderar. preocupação quando as mães falam assim, ah, meu filho toma corticoide há 2 anos. Ele tem 7 anos. Aí eu fico pensando, gente, essa criança. Porque 2 anos de uso contínuo, sem desmame, né? Porque existem os ciclos do corticoide, mas não é sempre que se faz ciclos, né? E eu fico pensando, Sim, 2 anos tomando corticoide com 7 anos, afeta o crescimento, a criança não cresce, tudo. ganha peso, pode dar pré-diabetes. Então, assim, é muito efeito colateral que quando eu vejo alguém reclamando muita dor de cabeça do Revolade, eu falo assim, tem certeza que você acha a dor de cabeça a pior coisa do mundo? Porque a gente sabe, a dor de cabeça dura ali umas 3 semanas, 4 semanas, depois passa. Normalmente é no começo, para o corpo adaptar, né, com o medicamento. Aham, Mas eu falo, gente, a dor de cabeça é o menor dos seus problemas. perto de tudo, né? Às vezes a gente troca uma doença por outras, várias comorbidades, né? É uma coisa Sim, que será que vale a pena, né? que vale a pena. Assim, eu tomei 6 meses de corticoide, foi Uhum. muito pouco. Eu comecei com 60 miligramas e logo foi fazer um desmame depois de um mês, porque eu não respondi, eu sou refratária a corticoide, e mesmo assim, hoje, 10 anos depois, eu ainda tenho osteopenia. Nossa, que Então, legal. eu fiquei com o efeito colateral do corticoide. Cheguei a ter grau de osteoporose, imagina, eu tenho 30 e poucos anos, cheguei a ter Uhum. grau de osteoporose, aí eu consegui reverter com exercício, vitamina, tal, para osteopenia. Mas por ter usado 6 meses, aí eu vejo essas Tardio, mães né? falando, ah, meu filho usa 3 anos. Eu falo, meu Deus, eu fico super preocupada, Dá uma, sabe? Porque dá uma angústia. a Os gente pacientes. sabe, depende. Sim, não, não, isso mesmo, é. E os pacientes, quando eu entro com corticoide, que a gente tem que às vezes testar, e tem paciente que responde e pronto, eu Responde consigo entrar bem, na na primeira remissão. semana, né? Sim, e aí, mas sempre assim, eu já entro pensando em que momento eu vou conseguir já reduzir e tirar, né? Você já entra Já pensei nessa, que eu vou parar. sim, É, mas é verdade, a Maxi ela falou, eu tenho PTI, mas onde eu moro não tem medicação, infelizmente vou ter que tentar na justiça. Mas, Max, jura, tenta, porque a qualidade de vida que você vai ganhar com uhum, medicações melhores, ou própria azatioprina, é isso que eu ia te perguntar, doutora, em que faixa etária você indica a azatioprina para criança? perfeito. Os meus pacientes que usam a asa, geralmente eu consigo, eu acabo colocando mais ali por volta de uns 8 anos, na adolescência, são opções que eu acabo colocando. Eu tento já usar ele, por exemplo, em pacientes muito pequenos que têm esse risco infeccioso ainda alto, tá? Tá. Lógico, depende do paciente, né? É menor de 6 anos, eu não vou conseguir entrar com um Revolade. Às vezes tenta isso, a gente pode pensar, tem alguns estudos com micofenolato também, que tem Sim. ali um Tá certo grau de. começando aqui, né, no Brasil, o micofenolato, Sim, né?
sim, mas assim, nada como a gente comparar com os agonistas mesmo ali da trombopoetina, né? Mas Sim. é É, mas a é uma azoxicilina opção também. é uma opção, é o que eu falo. O problema dela é a toxicidade no fígado, né? Que talvez na Uhum. criança e na adolescente é mais fácil de controlar porque eles não bebem, eles Sim, não fumam, sim, né? Então você controla a alimentação. No adulto, né? Quando o paciente fala, ah, mas eu vou ter que parar de beber, o médico não falou que eu tenho que parar. Eu falei assim, não é que você vai ter que parar de beber, é que você vai estar contribuindo para não dar certo, assim. sim, Se você beber álcool, tomando azatilprina, porque ela é muito tóxica no fígado, né? E a gente sabe que exatamente. a plaqueta também é destruída no fígado, tem esses casos, né? Isso mesmo. Então, e essa da questão de destruir do fígado são os pacientes que não respondem à esplenectomia, né, a retirada do baço, porque tem essa via também do metabolismo, da fisiopatologia da doença, de ter destruição no fígado também. Então, tem isso, tem às vezes a medicação, vai somando com bebida e outros estilos de vida Não, ali que aconteceu um comprometem, mas. caso aqui muito engraçado que eu falei pro meu rapaz, eu não vou falar que foi isso, mas tipo, você pode. Ele tava com a plaqueta lá, 80, tomando azatilprina. Aí ele falou no final de semana, aí ele virou pra mim e falou assim: ah, eu fiz o hemograma, mas ontem minha plaqueta tá em 30 mil, tava 80 na sexta. Aí eu tomo azatilprina. Eu falei, mas você fez alguma coisa? Ele, ah, eu fui no churrasco domingo. Mas eu não bebi muito. Aí eu falei, você bebeu quanto? Ele falou assim, ah, bebi uns 5 latões. Eu falei, o grande? Eu falei, aí ele falou, pode ter sido? Aí eu falei, pode, né? Como é que não, né? Porque. Acho que ele mesmo já respondeu por. Então, assim, eu acho que esses cuidados, mas é o que você falou, a questão do comprimido do Revolade, eu acho também para criança pequena, é um comprimido grande, né? E, assim, para criança pequena. E a questão do leite, eu acho que também a Anvisa deve ter levado assim, em consideração que Sim. a criança na primeira infância toma muito leite, né? Sim, de você ter que ter esse tempo ali e tudo, com certeza. Isso foi uma das coisas pontuadas. Mas eu acho que Dá para tudo é cair essa algo, ponta. assim, é algo que dá para discutir. Eu acho que é algo que precisa ser revisado aí para a gente tentar mudar um pouco. A gente sabe que normalmente começa lá fora e vem para cá. E aí, tipo, o FD, na Europa eles já tinham alterado, né, essa recomendação para crianças pequenas. Sim, Aí agora o FDA alterou no passado, né? Então, quem sabe, gente, ano que vem a gente já tenha Revolade para menor. Eu sei, assim, vou ser sincera, conheço crianças menores com 3, 4 anos que fazem o protocolo de Revolade. uhum. Porque o médico assumiu a bucha de e aí a mãe veio falar comigo, eu falo assim, eu não posso falar nada, porque nosso país não autoriza. Então, como Sim, é que eu vou dar uma opinião, sabe? Aí eu falo, não posso, porque aqui tecnicamente não exato. pode, seu filho não poderia estar tomando esse medicamento, porque aí ela vem falar de efeito colateral, e aí é difícil, né? E é aquilo que você pontua, né? São os tratamentos off-label, né? Então, fora de protocolo, fora de. E tem pacientes que respondem bem, e assim, eu acho que sempre embasado nisso, né? Se existe isso lá fora, tudo, mas É, mas você tem todo o risco que a família tem que estar ciente, o médico ciente também de tudo, né? Alguma coisa para entrar em acordo, mas lógico, tendo essa liberação, e a gente espera que isso aconteça. Vai ser, acho que, muito bem-vindo aí para os pacientes sim, com PTI mesmo. sim. E eu sei que tem coisa nova chegando aí, né? Já me sondaram, então vai vir coisa nova, e eles estão estudando de atualizar nosso protocolo novamente. Então, sempre que atualiza protocolo, entra algum medicamento novo, a gente sabe disso, ou algum indicação nova no tratamento existente. Então, eu estou com muita fé que essa nova atualização do protocolo que o Ministério está fazendo seja também por conta disso. Sim. Mas é claro, quando chegar a hora de vocês assinarem lá, vocês vão assinar. Não, A com gente vai falar certeza. para vocês. Com certeza. Aí, doutora, eu queria, antes de encerrar, eu queria mostrar uma surpresa para você e para todo mundo aqui na live, Sim, que essa semana que vem a gente vai ter o lançamento da cartilha infantil que legal. Violeta e a PTI. É uma cartilha infantil, como se fosse um gibi, são para as crianças, não são para os pais. A gente vai ter esse lançamento, um evento de lançamento numa escola. A gente escolheu uma escola municipal de baixa renda para crianças vulneráveis. A gente vai fazer o lançamento nessa escola. Que E legal. aí depois, claro,
Todos os hematologistas, os que a gente tem contato, pediátricos, vão receber, porque a gente vai mandar a cartilha para vocês. E a gente vai mandar também para as mães e os pais, né? Que são associados da PTI Brasil, que tem os filhos lá. Tanto que essa semana eu falei, gente, se você não é associado, seu filho tem PTI, se inscreve lá para receber a cartilha, porque não tem para todo mundo. Então eu vou ter que fazer né? Vou priorizar os associados. Mas eu queria contar essa novidade, porque é uma forma de colocar a criança protagonista na doença, sabe? Então, é a menininha explicando na linguagem que ela consegue o que é a PTI para os amiguinhos. E a gente sabe que tem um preconceito ainda, né? Um estigma na doença, principalmente em criança, quando aparece com mancha roxa, de violência doméstica, né? Existe um estigma ali que as mães ficam muito apreensivas. E o conselho que eu dou, e eu imagino que é o mesmo conselho que você deve dar para as mães, e conte para a escola, conte para a direção, conte para os professores, não esconda a doença do filho para não ter uma situação, né, Eu doutora? acho que é perfeito isso, essa colocação sua. Eu acho que uma frase que você falou aí agora também, a palavra protagonismo, né, da criança. Acho que a escola tem que estar sabendo, tem que todo mundo estar ciente, porque isso ajuda no paciente, ajuda no tratamento, e a criança também ser realmente a protagonista, ela entender a sua doença, a família sempre Os explicar limites, o né? médico, exatamente sempre, porque eu, eu vou tratar essa criança até meus 18, até meus 20 anos. Passou dessa fase, infelizmente não vai ser o hematologista pediátrico que vai às vezes fazer o acompanhamento, vai ser o hematologista adulto. E esse paciente, essa criança, não vai ser mais a criança que vai com o pai e com a mãe numa consulta. Vai Então, sozinha. sim, então empoderar da sua doença, entender a sua doença. A gente tem focado muito em várias doenças hematológicas hoje em dia, isso, a questão de você entender, da criança saber o que está acontecendo com ela, o que ela precisa fazer no momento agudo, por que ela toma essa medicação, ela se responsabilizar cada vez mais pela medicação, lógico, com a vigilância dos pais ali no início, mas tudo isso vai ajudando a criar uma pessoa e criar um Sim. paciente que entende da sua doença e vai se cuidar, né? E é importante isso. E por isso que a gente teve a ideia da cartilha, a gente também tem a carteirinha da PTI Brasil, que pode pôr na Sim, mochila da criança pendurada. Porque aí, numa perfeito. emergência, vai ter o telefone do médico, vai ter o hospital, porque até a escola ligar para alguém que às vezes tem um corte. A Uhum. gente sabe que não para de sangrar nos primeiros 5 minutos. Então, tem que ir para emergência. No nosso caso, a gente sabe que é diferente. Então, tendo essa carteirinha também, você vai ter informação. Eu acho que quebra um pouco o preconceito, assim, sabe? A informação ela ajuda muito também a sociedade em volta, não só a família. Então, por isso que eu acho importante, assim, a gente fez esse trabalho da cartilha, vai chegar para todo mundo, se Deus quiser, a gente vai conseguir ampliar, vamos fazer palestra. Estamos tentando aí. Eu vou mandar para a Sociedade de Parabéns, né? Pediatria também. Sim, sim, parabéns pela iniciativa, assim, nossa, todo o apoio, com certeza. E a gente vai conseguir acabar com esse estigma também, que é uma doença esquecida ou Uhum. silenciosa, né? Porque ela não é tão silenciosa como as pessoas pensam, né? Não mesmo, não mesmo. Não, Então tá, parabéns, doutora, eu queria parabéns. muito agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelas suas informações, pela sua luta pela PTI, né? Pelo seu TCC. Assim, é muito bom quando a gente vê a gente engajada, porque é uma doença rara, né? A gente se sente um pouco esquecido. Sim. Então, muito obrigada pela participação. Você pode deixar um recado e avisar aí, porque tá todo mundo perguntando se você atende online. Então, você já deixa todos os Tá, seus tem- arrobas, por tá favor. bom. Combinado. E eu agradeço muito, Marília. Agradeço esse convite, agradeço essa hora da gente ter falado aí de PTI. Então, você realmente, você abraçou essa sua doença, abraçou essa causa e luta e divulga tudo isso. Eu acho excepcional esse trabalho. E a ideia realmente do lado de cá, do lado do médico, é tanto para o paciente ajudar ele quanto também, ao mesmo tempo, eu ajudar ali na educação médica, tentando ajudar os meus Sim, colegas a entender sobre a doença, a cuidar também do paciente, tirar estigmas e
tentar fazer realmente focar ali no paciente para melhor qualidade de vida dele e evitando sempre as complicações também. Ah, então tá. Então, ó, o doutor vai falar. Você atende online, doutor? Atendo sim. Atende. Então, gente, segue o arroba dele, é arroba Thiago Vilela. É doutor Thiago Vilela? Não, é Thiago Como é Vilela, Thiago Vilela ponto, mesmo? ponto hematologia. Hematologia. Isso, ponto hematologia. Mas eu vou pôr, óbvio, que na descrição, gente, o arroba dele. A live vai ficar salva. Eu vou convidar também o doutor para a live ir para a página dele, né? Acho que dá para fazer isso. Não sei como tá o Isso, Instagram, porque cada semana é uma novidade. Mas acho que dá para fazer. E eu vou pôr também a live no YouTube para quem precisar acessar na televisão ou a voz, né? Porque a gente tem a voz também, que eles não usam o Instagram e gostam de assistir as lives. Então a gente vai colocar essa live lá. E, gente, tá aqui um hematologista pediátrico em São Paulo que sabe do que tá falando, que tem propriedade na PTI, para quem sempre me pede, ai, me indica alguém, me indica alguém. Tá super indicado, tá? E Obrigado. muito obrigada, doutor Tiago. Obrigado a você, viu? Um Tá, abraço, boa noite gente. a todo mundo. Ótimo final de semana a todos. Bom final de semana, gente.